Estimados irmãos e irmãs, a chegado o momento de darmos início à nossa segunda hora. Rogava por favor de se colocarem em pé, quanto de joelhos, pedimos a presença do Senhor para o nosso meio. Vamos dar início à nossa reunião, entoando para a honra e glória do Senhor o hino 310. 310. Não conhecem? Herdeiro do reino. Oh, tu herdeiro. Pode ser esse? Pode ser. Reino celeste. Vamos então. 309. Vamos então cantar para a honra e glória do Senhor em 309. Só as três primeiras estrofes. A primeira, a segunda e a terceira. Tão perto do
meditação e base da nossa oração, vamos ler na Epístola aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Nos diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se há algum louvor, nisso pensai. Amém. Com base nesta escritura, eu e o nosso irmão António Chaves nos dirigem em oração da presença do Senhor para o nosso meio. Pai nosso que estás nos céus, louvado e bendito seja o teu santo e sagrado nome. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã podermos estar aqui no teu santo dia a adorar-te e em tua presença podermos cantar louvores ao teu nome. Ó Senhor, nós te queremos implorar pela tua presença, queremos-te também pedir que abençoes o servo que escolheste para hoje nos transmitir a tua palavra. Amém. E que essa palavra possa tocar os nossos corações para nos vivermos mais perto de ti. Amém. E mais ligados a ti. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que aqui se encontram e aqueles que aqui faltam por qualquer motivo justo. Abençoa as visitas da tua igreja. Guarda e protege todo o teu povo espalhado pela face da terra. Onde quer que haja filhos teus, Senhor, cuida deles. Te pedimos estas humildes graças, não porque mereçamos alguma coisa, mas confiamos nos méritos do teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Em primeiro lugar, queremos dar as mais cordiais boas-vindas a todos os estimados irmãos e irmãs que nos honram com a presença aqui, com a vossa presença aqui nesta manhã, na casa do Senhor. Também as preciosas visitas que nos animam com a vossa presença. Saibam que nos sentimos grandemente alegres com a vossa presença aqui nesta manhã na casa do Senhor. Nós temos hoje aqui alguns anúncios para fazer à igreja. O primeiro deles tem a ver com um seminário de escola sabatina, que é uma das matérias mais importantes que nós, sábado após sábado, estudamos, na escola sabatina, primeiro serviço da igreja. Nós vamos fazer aqui um seminário no próximo dia 31 de agosto, dia 1 e dia 2. Será sexta-feira, pelas 20 horas, sábado e domingo, dia 2 de setembro, encerra a partir das 9h30 da manhã. Portanto, para o qual todos já estão convidados. Quem tiver vontade de participar pode fazer-se presente sexta, sábado e domingo. Também iremos ter no decorrer do princípio do próximo mês um curso sobre evangelismo e as suas técnicas. Será um curso mais longo, será do dia 12 até ao dia 16. Dia 12, 13, 14 e 15 será pelas 20 horas, a partir de quarta-feira, quarta, quinta e sexta, pelas 20 horas. Depois teremos o dia de sábado e no domingo teremos então, da parte da manhã, os nossos batismos, que está planeados, e também o encerramento deste curso de evangelismo da parte da tarde. Também para o qual os irmãos façam os vossos preparativos, façam os vossos planos para poderem fazer-se presente neste importante curso que a igreja vai ministrar. Também para hoje as nossas atividades vão continuar. Após o culto iremos ter a habitual classe batismal, para a qual também aqueles que estão interessados podem também participar e estão convidados. E também logo às 19 horas iremos ter aqui o habitual estudo doutrinário, que se vai iniciar a partir das 19 horas. Seguidamente, ainda antes de passarmos a palavra ao nosso irmão Manuel Custódio, que nos honra com a sua presença aqui nesta manhã, vamos ter um momento musical. Chamava aqui então a Naomi, que vai também, para honra e glória do Senhor, entoar um hino. Então, chamamos então aqui a Naomi. Parece.
que a Naomi não está na sala. Tá. Sim, está-me ali a fazer sinal para ficar para depois, então vamos anular aqui o hino. Vamos já de seguida passar a palavra ao Manuel Custódio, que nos vai apresentar a mensagem do Senhor com o título Dificuldades, Provas. Vamos então com atenção e com silêncio na sala a ouvir a palestra que o Senhor tem preparada por nós hoje. Tem a palavra o irmão Manuel Custódio. Bom dia a todos os irmãos. Bom dia. É com a graça de Deus que cada um de nós está aqui presente nesta sala onde Deus se faz presente, e como nós estudamos na escola sabatina, com reverência invocamos o nome de Deus, com santidade, na qual penso que neste momento tudo que impeça que a mensagem vos toque bem profundo no coração, esvaziem, tirem de vossa mente o que possa impedir esse culto e essa mensagem. Porque nós sabemos que o inimigo também tem os seus agentes e desvia a atenção daquilo que é bom para o crente. E como os irmãos ouviram, hoje o título é Dificuldades, Provas. Eu pergunto, e cada um responda para si: quem é que nunca teve dificuldades? Quem é que nunca passou por provas? Não é preciso responder em público, cada um responda para si. Todos nós sabemos que há dificuldades na vida, há provas, todos nós já passamos por elas, poderíamos enumerar muitas, mas em Filipenses nós encontramos algumas sugestões, encontramos algumas qualidades que todos nós como crentes precisamos saber e ter. Passo a citar alguns versículos para entendermos melhor como vencer as dificuldades e provas. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ora bem, nós temos aqui o que nós precisamos de ter para poder vencer as dificuldades que vêm. Estimados irmãos, amigos e visitas, quando somos provados por dificuldades, quantas vezes nós perguntamos porquê? Porquê que isso está a acontecer? E quantas vezes nós ficamos com tantas interrogações em nossa mente pelas dificuldades que nos estão a assolar na família ou em pessoas conhecidas? Quantas vezes o desespero é tão grande que a primeira coisa que salta na mente da pessoa é: Deus é culpado de tudo isso. Por que é que Deus permite essas coisas? Será que Deus é culpado? Às vezes argumentamos: mas Senhor, eu sou teu servo. Senhor, como deixa isso acontecer na minha vida? Como pode isso acontecer comigo?
sou tão certo, faço tudo certinho, dou os meus dízimos, faço boas obras. Julgamos que fomos injustiçados. Por quê? Será que o Senhor tem prazer em ver os seus filhos sofrer, passar por necessidades, dificuldades? Porque o Senhor permitiu isso ou aquilo em minha vida? Porque quando tudo estava indo corretamente, indo bem, estava tão feliz, de repente, tudo desaba. Queridas visitas, queridos irmãos, está aqui alguém nesta situação? Está alguém desempregado, doente, separado, sozinho, deprimido ou passando por alguma situação que humanamente não tem saída? Em prantos, devíamos olhar para o céu e perguntar: até quando? Até quando isso me pode ou me está a acontecer? Senhor, mostra-me uma luz para que eu possa sair dessa situação. Sentimos-nos muitas vezes impotentes, limitados, fracos e vacilantes. Será que essa situação não nos é familiar? Quantas vezes passamos por situações muito parecidas, muito conhecidas àquilo que foi mencionado? Por que quando somos assolados com situações muito parecidas, a primeira coisa é: por que Deus permitiu? O porquê? Se eu sou certo, faço tudo que um crente pode fazer e as coisas acontecem. Vamos analisar, à luz da Bíblia, o porquê das dificuldades. Em 1 Pedro, o que é que nos diz 1 a 7? 1 Pedro 1 a 7. 1,7 diz-nos assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Será que isso é assim tão difícil para nós podermos entender melhor o que é ser provado em dificuldades? Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O ouro, para ter valor, tem que passar pelo fogo. E a nossa fé, como é que ela é provada? O que é que diz aqui a palavra de Deus para nos elucidar melhor? Para que, uma vez confirmado o valor da nossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado no fogo, redunda em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aqui Pedro nos mostra que a nossa fé provada redunda em louvores na glória e honra de Deus. Não é muito mais valioso, muito mais precioso do que muitas vezes nós sentirmos derrotados por uma dificuldade que nos vem? Tiago, o que é que nos diz? Tiago 1,12 diz-nos o seguinte:
Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que ama. É uma bem-aventurança que vale a pena. Os irmãos alguma vez tiveram alguma coisa sem sacrifício? Há pessoas que têm tido sorte na vida e conseguem coisas sem sacrifício. Mas a maioria das coisas, elas surgem com sacrifício. E nós demos muito mais valor às coisas que são ganhas com sacrifício. Então há aqui uma bem-aventurança. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido os que o amam. Isto é uma promessa. E nós temos que olhar para as promessas e não para as dificuldades. Muitas vezes nós memorizamos, enraizamos de tal maneira as dificuldades que não conseguimos alcançar as provas ou a promessa que o Senhor nos garantiu ter. O que é que nós precisamos? Nós precisamos é de ter Cristo vivo na nossa vida, em nosso coração. Para que essas dificuldades que muitas vezes batem-nos à porta não sejam uma pedra de tropeço para vacilarmos na senda de Cristo. Esclarece o objetivo das provas ou dificuldades e é ser provado ou receber a glória de Deus, mas a coroa de glória só pode vir se cada um de nós analisar friamente em que estágio se encontra perante o seu. Há um outro ponto que nós também devemos ver como devemos tirar as dificuldades da nossa vida. E Paulo mostra isso. Paulo acredita e concorda com Tiago. Nós, ao lermos o que Tiago escreve, a bem-aventurança, Paulo reforça essa bem-aventurança. Em Romanos 8:28, o que é que nos diz? Romanos 8:28 diz-nos o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Ora bem, se nós somos chamados segundo o seu propósito, temos que ter em nossa vida diária o que é benéfico para nós desenvolvermos toda a atividade cristã sem olharmos para as dificuldades ou provas. Se nós estudarmos cuidadosamente a Bíblia, temos uma certeza: Deus não é culpado pelas dificuldades. Ele pode até permiti-las para o nosso bem, mas não tem prazer em ver os seus filhos sofrer. Como o ouro, para ser precioso, passa pelo fogo, assim também nós, crentes, temos que passar por algumas dificuldades para purificarmos mais e melhor na senda da vida cristã. Outra ideia que muitas vezes surge nas pessoas que têm dificuldades é que existe alguém por detrás que está a fazer algo contra o pai, contra o tio, contra o filho, contra mim, seja o que for. Tal coisa não existe. Não vamos atribuir as dificuldades a terceiros, mas sim a nós mesmos. Ou seja, mesmo que estejamos em conflito, seja com um irmão, com um vizinho, pai, amigo, marido ou mulher, devemos procurar a causa em nós mesmos. Trata-se da minha pessoa e só o facto de eu ser provado demonstra positivamente que Deus me ama. Contrassenso. Não é por acaso que há uma expressão que diz: ser cristão não é fácil. Se olharmos para a igreja não está cheia. Temos muitas pessoas, é verdade.
Em comparação a outras igrejas, o espaço hoje estaria até lá fora, repleto de gente. Porque ser cristão requer muitas condições. Não é só dizer que eu sou crente, sou cristão. Requer outras condições. Uma delas é essa. São as dificuldades e as provas que vêm. Por isso, irmãos, se Deus me ama, nós temos que passar pela fornalha ardente. As provas são parte da educação recebida na escola de Cristo, para purificar os amados de Deus da escória do que é terreno. Nós somos pecadores por natureza. Nós somos falhos. E é necessária uma purificação a todo o homem que está na terra. Por isso, temos que passar por essas provações. É porque Deus está guiando os seus filhos que lhes sobrevêm experiências probantes. Provas e obstáculos são métodos escolhidos e disciplina as condições que Ele dá para o êxito do cristão. Muitos irmãos e visitas podem estar a perguntar, mas para ser cristão temos que passar por tudo isso? É verdade, irmãos. Na escola sabatina temos aqui uma pergunta que fala de José. Os irmãos conhecem a história de José. José foi vendido pelos irmãos. Grande prova que ele passou. Menino bem parecido, que os irmãos olhavam para ele com indiferença e ódio, e quando tiveram a oportunidade, desfizeram-se do irmão. Menos um que não incomoda. José, mesmo na sua tenra idade, não blasfemou contra Deus. Pelo contrário, ele teve sempre Cristo na sua vida. Depois de ser vendido, ele andou por muitos sítios, até que foi cair num sítio que todos nós conhecemos. E aí, ele evidenciou-se. Porquê? Porque ele era temente ao Senhor. Ele jamais vacilou alguma vez, dizendo: porquê que eu, estando bem na casa do meu pai e com a minha família, estou sujeito a essas provações? Ele podia blasfemar, tinha todo o dever porque era inocente, foi vendido como escravo. Mas ele não abriu a sua boca contra o Senhor. O Senhor tinha um propósito muito grande para ele. Grande exemplo para nós. Este é um exemplo, irmãos, que nós nunca podemos esquecer. José, depois de ser levado na tal casa, que mais tarde ele teve outra aprovação muito séria, quando lhe é dada todo o poder de governação da casa, como prosperou, tudo que ia nas suas mãos prosperava, o próprio rei viu que realmente aquele era um homem temente a Deus e confiou piamente nele. Só que aconteceu algo em que ele teve mais uma vez que mostrar o quanto ele amava a Deus. A esposa assediou e ele, mais uma vez, provou que não podia nunca trair o seu mestre, o seu Deus. Teria que ser fiel até a última consequência. Mas Deus tinha um propósito ainda maior para José. Era dar uma lição aos seus próprios irmãos. E quando há dificuldades na terra, e havia prosperidade onde José estava, José saciou as necessidades das pessoas que tanto mal o queriam. Grande amor. Deus tem um propósito para todos nós. Muitas vezes vêm as dificuldades, mas depois disso vem a abundância. Não interpretemos dificuldades com desprezo, que Deus abandonou-me, e vamos blasfemar contra Deus.
é um erro grande. O inimigo põe em nossa mente isso para nós blasfemarmos contra Deus. E o exemplo de José é um entre muitos que poderíamos mencionar que foi fiel até o fim. Não vacilou. Temos Daniel. Foi lançado na cova dos leões por ser leal à aliança com o céu. Foi colocado na cova dos leões. Irmão Aníbal, se fôssemos nós a cova dos leões, como é que nós faríamos? Íamos como Daniel foi? Ou nós esperneávamos? Ou lutávamos? Gritávamos? Não é fácil, irmão. Lembrem-se quando os cristãos foram levados à arena, com aquela multidão enorme, em que muitos que estavam a ser queimados vivos, eles cantavam. Eles oravam. E impressionou milhares e milhares de pessoas que estavam a assistir. E muitos se converteram pela atitude daqueles crentes que estavam a ser injustamente mortos. Por quê? Porque amavam a Deus. Jó. Já falámos aqui, a semana passada, de Jó. Foi privado de suas posses terrestres e ferido no corpo de tal maneira que os próprios parentes e amigos desprezaram. Contudo, manteve sua integridade. Não vacilou. Quando nós temos uma dor pequenina, quando nós temos uma doença, muitas vezes nós não reconhecemos que Deus está connosco e blasfemamos. E Jó, mesmo na aflição daquela tamanha chaga que caiu sobre ele, de perder os seus filhos num dia, perder toda a sua fortuna, pois ele não blasfemou, pelo contrário. Se eu nasci nu, sem nada, porque tudo me foi dado, por que eu agora vou blasfemar contra aquele que me deu tudo? Nele confiarei sempre. É isso que nós devemos ter sempre em nossa mente. Nele confiarei sempre. Estevão também foi vítima. Foi apedrejado por haver pregado a respeito de Cristo e este crucificado. Por dizer uma verdade, foi morto. E morte terrível. Os irmãos já imaginaram alguém aqui no meio e nós todos com pedras concentrando naquele alvo. As primeiras doem muito, as outras depois. É terrível. Mas aconteceu. Será que essas pessoas eram diferentes de nós? Será que essas pessoas não tinham o mesmo sentimento que nós temos? Paulo. Conhecemos a história de Paulo. Paulo, um homem inteligente, culto, dentro do seu conhecimento, fez coisas terríveis, perseguindo os cristãos. Mas quando ele caiu em si e reconheceu que o trabalho que fazia não era adequado, não era aquele que realmente Jesus queria, Jesus mostrou-lhe o caminho, ele transformou de perseguidor a perseguido. E fez um bom trabalho. E sabemos que não foi fácil. Paulo, em todo o seu ministério, teve sérias dificuldades, mas ele não baixou a guarda. Pelo contrário, levantava sempre a bandeira bem alto, para que todos vissem que ele era o enviado de Deus. Mesmo na prisão, ele cantava e impressionava os outros presos, incluindo os carcereiros. São atitudes, irmãos, que nós devemos nunca esquecer, mas avivar, estar presente em nossas vidas para podermos ser imitadores desses homens de valor que nunca negaram o seu Deus vivo, pelo contrário, deram a sua própria vida por ele. João foi banido para a ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Se fôssemos nós afastados da família e levar para um sítio isolado, como é que nós sentiríamos? Mas João teve a oportunidade desse isolamento. O que é que ele escreveu? O livro de Apocalipse.
que nós hoje lemos e estudamos. Porquê? Porque aponta para o fim do tempo. Mostra a realidade da vida. Por isso, há sempre um propósito. Meus irmãos, se alguma coisa nos acontece, dificuldades e provas, Deus tem um propósito para conosco. Deus quer usar-nos como instrumentos válidos na sua causa. Não é por acaso que as coisas acontecem. Se nós olharmos para estas pessoas que tanto deram de sua vida para o bem do Evangelho, nós, como seguidores de Cristo, nesta era, devemos imitá-los para fazer o melhor que cada um pode fazer para que as almas tenham a luz que precisam de ter para a salvação eterna. Os tempos estão difíceis, nós sabemos disso. Dificuldades vêm e cada vez mais para a humanidade. Mas mesmo assim não podemos temer. Porque Paulo, na sua época, com tantas dificuldades que teve, ele não abdicou de sair, divulgar o Evangelho às pessoas. Porque ele sabia que o mais importante era levar o conhecimento às pessoas. Tirar as dificuldades das pessoas. Muitas vezes as pessoas que estão em dificuldades, uma palavra amiga, uma palavra de conforto, alivia essa dificuldade. Alivia esse sofrimento. Alivia essa prova. É preciso que as pessoas, no momento certo, estejam lá para dar esse testemunho. É a obra da fé que repousa em todos aqueles que muitas vezes vivem horas escuras. É a fé que faz do escuro luz. É a fé que abre horizontes. É a fé de cada um que permite dar passos largos para a eternidade. A fé cultiva-se a cada minuto, a cada segundo da nossa existência. A fé vai se desenvolvendo consoante o estudo que nós temos, o alimento que nós ingerimos para que essa fé aumente. E o alimento está onde? Está aqui. Damos testemunhos. É esse o alimento do crente para que a fé seja viva e essa vivacidade que o crente precisa de ter para poder vencer as dificuldades e as provas que hão de vir. Os irmãos já pensaram. Ainda há bocado o André disse: se alguém estivesse aqui, do invisível aparecesse e dissesse, está feito, qual seria a nossa resposta neste momento? Eu não estou preparado. E se eu não estou preparado, perdido eternamente. Por isso, para que isso não aconteça, meus irmãos, nós temos consciência que o tempo está a chegar ao fim. Que as dificuldades e as provas vão nos bater à porta. Estou preparado? Estou pronto para enfrentá-las? Estou pronto para ouvir aquela palavra célebre de Jesus quando sair do lugar santíssimo, vestir aquela veste de juiz e dizer assim, está feito. E nós levantamos a mão bem alto com a bandeira e dizer, estou livre, a liberdade vem. Porque reconheço a voz do meu Salvador. Mas muitos vão ter pavor como teve o povo quando estavam a ouvir a lei de Deus a ser dada a Moisés. Com trovão, aquela voz da autoridade que para uns é a liberdade eterna, para outros é a perdição eterna. Porque não reconhecem a voz de Deus. Eu creio que todos os presentes, amigos, visitas e irmãos na fé, querem ouvir e conhecer a voz de Deus. Assim como o cordeiro conhece a voz do seu pastor, aquele que é temente a Deus e que tem as dificuldades e provas como coisa vinda de Deus para o meu reconhecimento, para o meu desenvolvimento cristão, para eu poder dar passos gigantes para a vida eterna,
Se eu tiver consciência disso, meus irmãos, nós estamos no bom caminho. Não tememos, porque eu conheço, ouço e reconheço a voz do meu Salvador. Portanto, queridos irmãos, se nós estamos a ser provados e essas dificuldades nos assolam, olhemos para Jesus e saibamos que tudo que possamos aqui viver tem um propósito: a nossa salvação. Tudo que nós passamos aqui é para o nosso bem, para a nossa salvação. Porquê, irmãos? Porque quando nós formos salvos, porque não passa pela cabeça de ninguém aqui que não vai ser salvo, quando formos chamados na porta do céu, da Canaã celestial, o nome de cada um passar em revista e nós dissermos presente e entrarmos na cidade santa, vamos olhar para trás, vamos analisar a nossa vida e vamos dizer assim: quão fácil foi ganhar o céu. Mas só depois lá estar. Porque enquanto cá estamos, nós muitas vezes só vemos dificuldades. Nós se analisamos a nossa vida, nós só vemos dificuldades. Porque quando nós programamos um trabalho missionário para a igreja toda, nós contamos quantos aparecem. E o trabalho missionário é um trabalho que Deus dá aos seus seguidores para o fazer, para levar à luz a outros que precisam também ter esse conhecimento. E quando se faz uma campanha, poucos aparecem. É sinal que ainda não vivemos Cristo. Não temos Cristo no coração. Ainda não estamos a dar passos gigantes para a vida eterna. Ainda estamos adormecidos. Ainda não tomamos consciência de que quando eu aceito Cristo, abdico de tudo o que o mundo me dá e vivo para aquele alvo, a vida eterna, a salvação, a minha e a de outros. Porque quanto mais eu levar o conhecimento a outros, mais eu me estou a purificar e a salvar. Mais conhecimento estou a adquirir. E quando salvo outras pessoas, também me estou a salvar a mim. Irmãos, isso é uma coisa de causa e efeito. Não tínhamos vergonha de falar da palavra de Deus. Se a gente não conhece bem a Bíblia, andemos com o outro que conhece. Mas duas palavras a gente sabe dizer: Deus é amor. Todo mundo sabe dizer isso. E se nós muitas vezes temos vergonha de falar, se encontramos alguém que diz Deus lhe ama, aceita Cristo no seu coração, muitas vezes essa palavra surte mais efeito do que um discurso. Não custa nada. Se estamos com alguém no autocarro, mostrar que Deus ama aquela criatura. Que Jesus morreu por aquela pessoa. Queridos irmãos, há um propósito para tudo na vida. E esse propósito hoje é a salvação de todos os presentes e todos aqueles que virão a conhecer o nome de Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário. Jesus vai limpar dos olhos as lágrimas, a morte que existe neste momento. Todos nós sabemos que iremos morrer, mas ninguém aceita a morte. A morte é certa, mas ninguém quer morrer. E Jesus prometeu que aqueles que o amam, que aceitam as dificuldades como uma prova de Deus para purificar-nos e tornar-nos mais hábeis no seu ministério, Ele vai limpar todo o sofrimento em nossas vidas. Porque se nós formos fiéis até ao fim, tudo que hoje sofremos passa a ser uma bênção. Lágrimas não haverá mais. Morte não existirá mais. O luto, o pranto, a dor, tudo isso fica no esquecimento.
Quantas pessoas estão doentes nesse momento, sofrendo? Quantas pessoas estão no hospital com dores? Quantas pessoas choram porque alguém morreu neste momento? Se analisarmos bem, por dia morrem milhares de pessoas. Nascem milhares de pessoas. Choram milhares de pessoas. Gritam milhares de pessoas. Isto não é comovente, irmãos. O mundo está doente, é uma realidade. Precisamos curá-las. E onde é que está a cura? Está em Cristo. Se você ficar olhando para as suas aflições ou ferimentos, sua vida será levada em função disso. Há pessoas que passam a vida inteira a olhar para a dor, para as dificuldades, para o sofrimento e não passam disso. Nós vivemos aquilo que contemplamos. E para que isso não aconteça, contemplemos a Cristo. Porque se contemplamos a Cristo, vivemos a Cristo. Não vamos contemplar o sofrimento. Não vamos contemplar as coisas que nos amarguram a vida. Pelo contrário, cada um de nós olhe para a cruz do Calvário. Olhe para Cristo como meu Salvador pessoal e tudo isso é esquecido. Mas o foco do Senhor é aquele que muitas vezes nós temos dificuldade em entender. Ele ajuda a superar tudo aquilo que para nós é difícil. Só que nós não entendemos muitas vezes. Quando nós falamos de Cristo, as pessoas dizem assim: como você pode amar alguém que não conhece? Ainda há uns dias tive uma experiência em que se falou do sábado, da lei de Deus, como temos estado a estudar na escola sabatina, e várias pessoas que dizem assim: para que guardar a lei de Deus? Cristo já aboliu, não é preciso guardar a lei. Para que vocês não trabalham no sábado? Por quê? Sábado é um dia normal, como o domingo, como outros dias. Por que guardar o sábado? Infelizmente, irmãos, essas pessoas ainda não tiveram aquele toque do Espírito Santo para lhes clarear a mente e poderem ver que há muita coisa para mudar na nossa vida. A vida não é tão fácil como as pessoas pensam. Vou contar só uma experiência que se passou quando era comportor. Abordei um senhor que tinha uma ervanária e este senhor disse-me, na conversa que estávamos a ter, que queria ser rico. Queria ser milionário. E estava numa igreja, mas essa igreja não dava assim muitas perspectivas, que ele tinha que ser rico em pouco tempo. E ficou por aí a conversa. Bom, senhor, eu acabei por me ir embora e fiquei de lá voltar uns meses depois. É verdade, meses depois, quando lá fui, o homem estava rico. É verdade. A primeira coisa que me disse, ele não me disse que ia ficar rico e estou rico. E como é que ficou rico? Ele conheceu um amigo que lhe introduziu no Espiritismo. E ele entrou nessa organização e tudo o que ele pediu teve. Teve um barco, teve dinheiro, os negócios estavam de vento em popa e estava feliz da vida. Muito feliz. Eu só tive que dizer, realmente é verdade. O senhor está rico. Mas até quando? O senhor está rico nesta terra, mas pode não estar rico na eternidade. Porque a sua riqueza não é de Deus. Ninguém ganha fortunas assim de um momento para o outro. Ainda mais como você acabou de contar. Você entrou numa seita de espiritismo, onde você é praticante, por isso, coisa do espiritismo não é vinda de Deus. Mas respeito à sua decisão, você já tem conhecimento da palavra de Deus, já falamos sobre isso, mas como você ama mais o dinheiro que a Deus, faça-se a sua vontade. Isto só para mostrar, irmãos, que nós muitas vezes escolhemos o lado mais fácil.
E as dificuldades e provas, nem todas conseguem ter. Nem todas conseguem suportar. E então vai-se para o caminho mais fácil. Os irmãos ouviram falar naquele famoso cantor dos Beatles, John Lennon. Ele, numa entrevista, disse que tinha feito o pacto com o diabo a ser famoso, para ter sucesso. E teve sucesso. Onde eles iam, atraíam milhares e milhares de pessoas. Qual foi o fim dele? Enquanto ele estava no auge da sua carreira, foi interrompida. Alguém o matou. É assim. O diabo dá e tira. Deus dá prosperidade. Deus não tira. Pelo contrário, Deus quer que cada um de nós tenha em abundância. Por isso cada um de nós escolha o que quer ser. Dado por Satanás e tem as consequências, ou receber de Deus, mesmo com dificuldades, que permita ter cada um de nós. Mas essas dificuldades têm um revés, que é a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe e cada um de nós não tema pelas dificuldades e provas. Pelo contrário, quando isso acontecer, irmãos, ajoelhem-se na oração secreta e agradeçam a Deus por isso que vem, porque a abundância virá. Olhem para os homens do passado, Daniel, Jó, Paulo, José e muitos mais que passaram provas terríveis, conseguiram mostrar hoje e estão na história porque não vacilaram, nem blasfemaram contra Deus. Que o Senhor nos ajude a compreender as lições que vêm ao seu povo. Amém. Amém. Agradecemos ao Senhor pela mensagem que nós acabamos de ouvir, também ao nome Manuel Custódio por se dispor a apresentá-la, que ela possa ter ficado gravada no nosso coração e assim tenhamos sempre uma boa disposição quando surgirem provas na nossa vida. Amém. Vamos agora ter aqui um momento de louvor, vamos agora dar então a oportunidade à Naomi para cantar para o glória do Senhor o hino, que há pouco não conseguiu. Vamos então agora ouvir a Naomi. Mostrando amor, sua vida.
solitárias de alguém que é muito amor. Pinturas sem vida, cenários sem emoção. Sozinho desenha o seu caminhar na estrada da vida, não tem descansar, só lembranças do passado que ficou, tristezas na vida, retratos num par de amor, cantando, chorando, mostrando amor. Sua vida sofrida não tem mais calor, só por pés marcados pela dor. São cenas, cenários, lembranças do pai do amor, retratos dos Agradecemos a Naomi por entoar este momento de louvor ao Senhor, e agora vamos também aqui ter o nosso momento de gratidão. Rogava ao irmão Antero se podia vir aqui fazer a recolha da oferta, ou um outro irmão, uma vez que o irmão Antero está ali no Daniel. O irmão Daniel Léo faz o favor de vir fazer a recolha da oferta. Cada um possa dar ao Senhor de acordo com as bênçãos que tem recebido durante esta semana, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Quero aproveitar para relembrar que o Seminário de Escola Sabatina é extensivo a todos os irmãos e irmãs, também quem estiver interessado, principalmente àqueles que têm a responsabilidade na direção da Escola Sabatina, os diretores e também os professores. Enfim, esses serão, digamos, aqueles que nós esperamos também a presença. De qualquer modo, quem quiser pode também estar presente. Agradecemos aos irmãos que ofertaram, que o Senhor possa também devolver em bênçãos a cada um daqueles que der. Amém. Vamos agora terminar a nossa reunião entoando para honra e glória do Senhor o hino número 266. 266. Sou forasteiro aqui.
Amém. Vamos então agora com reverência colocar-nos de joelhos para sermos dirigidos na oração final. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor que habita nos altos céus, em nome do Teu amado Filho Jesus, aqui nos encontramos de joelhos perante a Tua augusta presença para Te agradecer, Senhor, a vida e a saúde, as muitas bênçãos sobre nós que Tens derramado e também o privilégio, Senhor, nesta manhã de ouvirmos a Tua palavra. Que esta mensagem das provas e das provações e provas que vêm sobre o Teu povo possa ser compreendida e possa, Senhor, ser entendida por nós, porque todas as coisas contribuem para o bem da nossa vida espiritual. Ajuda a aceitar as circunstâncias da nossa vida como vindo de Ti, não perdendo a fé nem o ânimo, antes, Senhor, usando as provas e as dificuldades da vida para fortalecer a nossa relação de confiança contigo. Peço também, Senhor, que nos ajudes e ensines a guardar o sábado conforme o mandamento, para assim haver sinal entre Ti e nós. Abençoa a todos os presentes, Senhor, nossos queridos irmãos e irmãs e também estimadas visitas que nos visitam nesta manhã. Tua mão poderosa se possa abençoar as suas famílias. Também a nós, Senhor, dá-nos a graça de termos sempre disposição de pregar o Evangelho àqueles que ainda não Te conhecem e ajuda-nos a preparar para o breve dia da Tua vinda a este mundo. Guarda-nos de regresso ao nosso lar, peço estas bênçãos, Senhor. Não que haja em nós algum mérito, alguma justiça, mas confiado nos méritos e na justiça de Jesus, o Teu amado e querido Filho. Amém. Bem, queridos irmãos, chegamos ao final da nossa programação. Com uma oração silenciosa estamos despedidos. Até ao próximo sábado. Que a paz e a graça de Deus sejam com todos nós. Amém.